Televisão, o mais poderoso instrumento de comunicação de todos os tempos. Adotada como um membro a mais na família de cada brasileiro, a televisão mudou comportamentos, criou novos hábitos, impulsionou o consumo. Tornando instantânea a informação, fez de cada telespectador um vizinho de toda a humanidade. Essa caixa de imagens que trouxe para o mesmo século o habitante de uma grande metrópole e o morador de uma pequena aldeia faz 45 anos no Brasil. – 18 de setembro de 1950, São Paulo. A imagem de um pequeno índio trazia o futuro para o Brasil através de uma sigla, PRF3 TV. Era a inauguração da televisão brasileira, com a Tupi Difusora Canal 3. Fomos até Santos buscar o material que iria ser a televisão, a primeira emissora de televisão da América Latina. Eu passei a mão nos caixotes e eu vi aquilo e brilhavam, meus olhos brilhavam mais do que estão agora, de emoção de saber que aquilo ia se tornar a coqueluche, que ainda é hoje mais do que nunca. Eu sofri tanto tempo assim longe de ti. Tadinho. Ai, ai, meu bem, pode sim, chorei tanto também. Deu-se a inauguração em 18 de setembro de 1950. Ninguém me contou mesmo, não, eu estava lá. Então começou a televisão brasileira com o Frei José Mujica, já padre, cantando uma música que dizia assim: beija-me, beija-me até a loucura. E eu me lembro que pifou uma câmera. Todo o programa foi projetado com a atuação de 2 câmeras. E o Cassiano conseguiu, embora sendo marinheiro de primeira viagem, realizar todo o programa com uma só câmera. Na televisão, realmente, naquela época, a gente fazia de tudo, carregava piano, puxava cenário, iluminava, fazia tudo. E esse foi o começo, realmente, da televisão Tupi, que foi a pioneira da América Latina. Ao dar ao nosso país a primeira emissora de televisão da América do Sul, assim falou Assis Chateaubriand. A televisão dá asas à imaginação. E eu prevejo o dia em que ela nos permitirá percorrer com os olhos toda a terra, de cidade em cidade, de nação em nação. O cinema era o maior concorrente da televisão. Era preciso conquistar o público, abrindo na pequena tela de um aparelho de TV um cinema na casa de cada telespectador. Em anúncios de revista, a pergunta: você quer ou não quer a televisão? Do seu apoio dependerá o progresso em nossa terra dessa maravilha da ciência eletrônica. Seu apoio só será efetivo quando você adquirir um televisor. Pouco mais de 4 meses após a inauguração da TV no Brasil, o Rio de Janeiro ganhava sua primeira emissora. Foi em 20 de janeiro de 1951, dia do aniversário da cidade, com a TV Tupi do Rio, Canal 6. Para ampliar o seu poder de atração sobre o público, a televisão combinou os recursos do rádio, do cinema, do teatro e do jornal. No segundo dia de transmissão, a TV Tupi colocou no ar o primeiro telejornal, Imagens do Dia. Durante todo o dia e toda a madrugada de segunda-feira, o Palácio do Catete vive os momentos culminantes da crise político-militar que teve tão estarrecedor epílogo na manhã de ontem. A reportagem de Imagens do Dia apostos focalizando os momentos históricos da plantão em frente à Polícia Central do Rio de Janeiro. A novela era um sucesso absoluto no rádio. A televisão deu imagem a essa preferência do público com Sua Vida Me Pertence, a pioneira do gênero no Brasil. Nessa novela houve o primeiro beijo da televisão brasileira. Que o Ivon Cury, que estava fazendo temporada em São Paulo, me dizia: escreve, faz uma cena de primeiro beijo, assim você fica com o pioneirismo também, você fica conhecido como o primeiro cara que beijou na televisão brasileira. Embora ele tenha sido um beijo comportadinho, um pouco diferente dos de hoje, mas mesmo assim escandalizou. Mas foi com o teleteatro que a televisão alcançou prestígio. TV de vanguarda inaugurou esta nova forma de dramaturgia na TV.
vejo ninguém em casa. Tem que se meter o satélite. A descoberta da luz, que é uma mágica talvez maior ainda, sim, transforma cenários horrendos em uma coisa maravilhosa. Com a cenografia específica, com aquilo tudo, então veio a imagem daquilo que a gente fazia. Daí surgiu então o quê? O TV de vanguarda. Na televisão, a propaganda também era e é a alma do negócio. Os primeiros anúncios eram levados ao ar através das garotas propaganda. Boa noite, senhores telespectadores. Eis aqui uma belíssima camisola de nylon. Ela é toda em azul, com a pala bordada em branco. Ela pode ser encontrada nas cores azul e branco, rosa e branco e preto com branco também. O primeiro patrocinador que apareceu foi o Varma. O programa intitulava-se Brindes Varma. Era do senhor Armando. E ele queria que eu cantasse, que às vezes fizesse um monólogo, mas queria que eu sempre fizesse também a publicidade da Varma. Sendo uma combinação da arte e da técnica, a televisão teve que superar inúmeros problemas de equipamentos, até chegar à qualidade dos nossos dias. Pra vocês terem ideia, nós começamos a TV Tupi com somente 2 câmeras para estúdio. Posso até mostrar para vocês uma foto em que eu estou aqui ajustando o gerador de sincronismo monocromático para transmissões a preto e branco. Esses 2 painéis tinham mais ou menos 1 metro de altura cada um para transmissões em preto e branco. Hoje, para transmissões a cores, é somente esse chip que vocês estão vendo aqui. Isso é o gerador de sincronismo a cores. Na Tupi do Rio de Janeiro, o teleteatro também é o destaque da programação. Fazer novela naquela época era muito difícil, principalmente devido às condições do estúdio em que nós trabalhávamos. O antigo estúdio Tupi, lá na Venezuela, que tinha uma big coluna no meio. Um grande impulso na programação das emissoras começa a ser dado com a inauguração da TV Paulista, Canal 5, em março de 1952. Com esse novo canal, também se inaugura a concorrência entre as emissoras e a luta pela audiência. O que houve? O senhor está passando mal? Não sou eu. A minha mulher está aqui no... Opa! Novas atrações surgem no ar. Circo do Arrelia, Clube dos Artistas, Sítio do Pica-Pau Amarelo, Praça da Alegria. O Circo do Arrelia passou definitivamente para a Record, isso em 53. A primeira exibição foi em 49. E o Clube dos Artistas era uma coisa tranquila, um cenário muito simples. Para nós era uma farra. É muito nossa, na verdade. É muito nossa. Meu pai foi para Buenos Aires e ele estava assim da sacada, da janela do hotel, ele via que tinha um senhor ali numa pracinha que conhecia o jornaleiro e as pessoas passavam, cumprimentavam. Ele bolou então, puxa, se eu fizesse assim um cenário único, né? Não dá trabalho, é fácil, um pano atrás, um cenário fixo, um banco e está feito o programa. Porque ele não tinha dinheiro para fazer televisão. Ah, mas é formidável. Este livro é formidável. Eu gosto de livro assim, cheio de letras. Senhor, desculpe, sabe? Eu, quando leio, esqueço tudo, sabe? Principalmente quando pego um livro como esse aqui, sabe? Esse livro é de quê? É de papel mesmo. E o primeiríssimo programa que fizemos, e que foi o primeiro teleteatro, acho que feito da América Latina, porque São Paulo foi o primeiro do Brasil e assim por diante, foi justamente o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Foram feitas 2 historinhas, as primeiras do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que era O Casamento da Emília e A Pílula Falante. A audiência da televisão crescia de forma lenta, mas constante. Em 1954 surge o primeiro televisor de fabricação nacional, o Invictus, produzido em São Paulo, que passa a concorrer com os televisores importados. 3 novas emissoras entram no ar na metade dos anos 50. TV Record de São Paulo, Canal 7. TV Rio, Canal 13 e TV Itacolomi de Belo Horizonte, Canal 4. Na segunda metade da década de 50, com o programa dos 50 anos em 5, nasce a Era Juscelino. O Brasil começa a se industrializar. O automóvel e a TV são os símbolos de uma fase de mudanças, que se acentua com o crescimento dos centros urbanos. O jornalismo ganha espaço na TV. A
Aqui fala o seu repórteraço, testemunha ocular da história, em edição extraordinária em homenagem aos jornalistas do Brasil. Boa noite, senhoras e senhores. Aqui fala o seu repórteraço, testemunha ocular da história, patrocínio da ESSO Brasileira de Petróleo e com as últimas notícias da United Press International. Era assim que eu iniciava as transmissões do Repórter ESSO pela Rede Tupi de televisão, programa que esteve no ar de 1º de abril de 1952 até 31 de dezembro de 1970. No início da década de 60, tínhamos 3 jornais que marcaram época: o Telejornal Pirelli, o Repórter ESSO e Reportagens do CAL. Eu apresentava Reportagens do CAL na TV Rio, eram várias edições por noite, né? Começava às 18h30 a primeira edição e a última era a última coisa da programação, era o encerramento da emissora. Arnaldo Nogueira conquistou a audiência falando francamente. Muito simples. É muito simples, mas ao mesmo tempo uma vida digna. Nesse momento eu tenho 70 anos de serviço público ininterrupto. Falando francamente, um programa que ficou 10 anos no ar. Foi o primeiro programa estritamente político da televisão brasileira. Tanto é que o primeiro convidado foi, na época, o ex-governador da Bahia, Otávio Mangabeira. E o primeiro programa foi para o ar no dia 18 de setembro de 1953. O satélite ainda era um sonho distante, mas o mundo já começava a colocar suas imagens na nossa TV. Anos 50, Roma, Tico-Tico e o Papa João XXIII. Eu tive o privilégio de ter sido o primeiro repórter a realizar coberturas internacionais para a televisão. A começar para a PRF3 TV, a pioneira da América Latina, quando, da Piazza do Vaticano, nós colhemos imagens para serem transmitidas posteriormente, pois não havia satélite na época, da posse do Papa João XXIII. A primeira notícia e o primeiro repórter. Cheguei na televisão no dia seguinte, no dia seguinte à inauguração, e fiz um programa realmente, do ponto de vista técnico, saiu perfeito. Saiu perfeito porque estava todo redigido. E eu decorei um pouco. Eu sei que a repercussão foi muito boa. À noite o doutor Assis Chateaubriand mandou me chamar. Disse: com quem o senhor estudou televisão? Disse: por que, doutor? Estava muito ruim? Ele disse: não, ao contrário, estava muito bom. O senhor foi o único homem que entendeu televisão no Brasil. Sucesso de crítica e de público, nossa televisão soma um grande número de realizações inesquecíveis. Mas na televisão foi com a Ari que eu estreiei o Preto no Branco, lendo perguntas de uma equipe: Borjalo, Sérgio Porto, os irmãos Holanda, Vilas Boas Correia, Boscoli, e autoridades e artistas que faziam perguntas, que eu lia. Eu tinha que dar uma entonação áspera, grave, para o programa dar a impressão de, compreendeu? Que eu estava querendo tirar o fígado do entrevistado. Um banquinho, uma luz, uma música descritiva, lá de filme de terror, Bela Lugosi, Carradine, Frankenstein. Boa noite. Ô deputado, você foi roubado em 20 ternos de roupa HJ 120. Que tal? Ele é o presidente da Câmara. Que tal, presidente, o adágio? Ladrão que rouba ladrão merece 100 anos de perdão. Foi a minha primeira cadeia, depois veio uma série de outras. A poltrona da sala vira arquibancada, cadeira de estádio, vibração geral. O gol invade a telinha da TV. Como repórter de campo, quero recordar um fato curioso: não tinha retorno, quer dizer, o repórter que ficava no campo não ouvia o locutor que estava transmitindo. Era o Ari Barroso quem transmitia nessa época, quando eu era repórter de campo. Eu entrava por um sinal dele. Quando ele fazia assim com o braço, era hora de eu entrar para fazer minha reportagem de campo. Mas à medida que foi enchendo de gente, pela curiosidade com o equipamento de televisão, o sinal passou a ser feito com um lenço branco. A Ari acenava com um lenço branco e eu tinha que entrar para fazer a reportagem nessa hora. Naqueles tempos pioneiros da televisão no Brasil, o teleteatro continuava sendo o gênero dramático preferido do público.
Então eu me lembro que dentro dos corredores da TV Tupi, nessa época, você convivia com o mundo do espetáculo do Brasil, porque na verdade nessa época o Brasil era o grande produtor de espetáculos e também de mudanças e de ambições no campo intelectual, no que se referia ao mundo do espetáculo. Nós conseguimos lançar na segunda-feira às 11 horas da noite com o grupo de Sérgio Brito, o Grande Teatro com Fernanda Montenegro, Natália Timberg, Aldo de Maio e toda essa equipe que depois brilhou no Teatro dos Sete. E nós passamos a ser o verdadeiro Grande Teatro. Nosso prefixo era o Smile do Chaplin. Em todo lugar em que a gente ia, naquele período que fazia televisão Tupi, qualquer lugar onde houvesse uma orquestrinha, um conjuntinho, nós estávamos tão bem cotados, tão queridos do público, parava a orquestrinha e tocava o Smile para nossa entrada em cena, digamos assim. Ninguém sabe o que era o tempo da TV ao vivo. Pioneiros, apostadores na tecnologia e na arte de representar para a câmera. E não havia cabeça, não havia memória para botar todo aquele texto, fazer todo o Romeu e Julieta de uma vez só. Então fizemos aqui de 2 ou 3. O texto, então, estava grudado nas flores. E as flores, naquele momento, naquele dia, naquela novelazinha, sei lá, eram dálias. Você gastou tudo? Oh, 18, 19 contos, mas... Não. Meu bem, o que é isso? Não precisa ficar assim, meu bem. Sobrou um conto de réis, benzinho. Eu ainda economizei um conto de réis. Era casal, quer dizer, um homem e uma mulher, podia ser namorado, conhecido, eram casados de vez em quando. Sempre, toda semana a gente fazia 2 ao vivo. E o tema, o mote do Alô Doçura era uma história livre entre um homem e uma mulher. A televisão, que evoluía e já utilizava várias câmeras em cada programa, colocava esse domínio técnico no singular com Câmera 1. Usualmente no Câmara 1 contava-se apenas uma história. Mas na morte do Estafeta, a história que Mary Daniel e Erval Rossano escreveram, contavam 5 histórias. Há um acidente, o Estafeta morre, eu apanho os telegramas e os distribuo. Daí dá-se as histórias. Jaci Campos tinha ido à América do Norte. E lá ele assistiu um programa feito com uma câmera só. Voltou no auge do entusiasmo. E daí eu me lembrei do teatro de terror, teatro de Grand Guignol. Começamos a conversar, a ideia foi crescendo, foi tomando um fermento, foi desenvolvendo. E assim foi que nasceu o nosso Câmera 1. Então no Câmera 1, que eu trabalhei bastante, e também no Teatro de Comédia da Imperatriz da Seda, que era aos sábados. E era ali nesse teatro que existia a frase que ficou famosa durante muitos anos na televisão, que é: que pena que não seja a cores. A ficção já estava bem representada pelas telenovelas e o teleteatro, mas as histórias da vida real também atraíam o público com Esta é a Sua Vida. Mas talvez, nas suas reminiscências, o rosto de seu irmão Sica se confunda com o do guarda. E não será isto que está acontecendo agora? É mesmo, Moacir. É o Nivacir, o Sica, que se disfarçou de guarda. Nós o localizamos na cidade mato-grossense de Cachipó, próximo a Cuiabá, rodando com seu caminhão de aventuras. E de lá um DC-6 da VASP o trouxe para abraçá-lo. Exatamente às 9h30 da noite, quando o programa entrava, a cidade inteira parava para chorar. Nesta fase pioneira em que a televisão dava os seus primeiros passos, Doris Monteiro brilhava na música, com uma melodia ressaltando as primeiras notas. Dó, Ré, Mi. Eu sou feliz tendo você sempre a meu lado e sonho sempre com você, mesmo acordada. Um programa bem informal, assim, onde eu recebia as pessoas que estavam em evidência na época, fazia entrevistas e cantava.
A televisão se aprimorava sempre mais com cuidados técnicos que deixavam um espaço cada vez menor ao acaso. Mas essa televisão também fazia sucesso ao declarar: esta noite se improvisa. Antes de anunciar a palavra, o apresentador dizia: a palavra é, e todos mentalmente contavam 3 segundos, e aí era desfechada a palavra, e portanto todos tinham a mesma possibilidade. A TV tem fome de audiência e um programa sobre o apetite do sucesso. Almoço com as Estrelas. Almoço com as Estrelas não era um programa meu, não era uma criação minha. Almoço com as Estrelas é um programa chileno. E finalmente chegou às mãos do Ayrton Rodrigues, que fez o programa com muito brilhantismo, ele e a Lolita Rodrigues. Do cinema vieram os seriados. Aventuras, perigos, grandes emoções. E em todos eles a figura indispensável do herói. Vocês fiquem aqui. Vamos, Lobo. O público infantil passava a ocupar uma cadeira especial na plateia dos programas de TV. Além dos seriados e filmes nacionais e estrangeiros, as crianças reinaram no Clube do Titio, o Circo do Carequinha, Poliana, Teatrinho Troll e Clube do Guri. O bom menino não faz bibi na cama, o bom menino não faz malcriação. O bom menino vai sempre à escola e na escola aprende sempre a lição. Fiquei no ar 14 anos apresentando aquele espetáculo. Eu, Fred, Zumbi e meio quilo. Então Hélio Ribeiro foi chamado, mas tinha que fazer um programa para as crianças. A porta estava aberta, eu vi o Globo. Peguei o globo do banheiro, aqui uma bola de cristal, tá decidido, é uma bola de cristal. Eu boto a bola aqui na mesa, eu olho nela e vejo aqui a criança que está desobediente e tal. Se você continuar assim, você vai ficar peralta como este aqui. Você joga o pica-pau dentro do globo, funde o pica-pau, faz aquelas artes todas e no fim ele tem o castigo dele e tal. Nessa época, o Fábio Sabag tinha vindo de São Paulo e tinha conseguido também um horário para fazer a Grande Vesperal Infantil, que ficou mais conhecido como Teatro Troll, que foi o patrocinador durante a maior parte do tempo, né? Creio que amanhã de manhã teremos terra pela frente. Afonso, manda 3 navetas de Manaus calado à frente da expedição. Elas correrão menos risco se estivermos próximos de novas terras. Terra! Terra vista! Precisamos guardar essa data. 22 de abril de 1500. Uma caixa de imagens, uma fábrica de sonhos e de espetáculos. Na sua caminhada permanente em busca da audiência, a palavra de ordem na televisão é: o show tem que continuar. E continua com Boliche Royal. E saiu a geladeira. No dia 8 de abril de 56, Lídia Matos e eu estreamos um programa na TV Tupi chamado Boliche Royal. Nós tínhamos umas bolas de pano dura, derrubavam umas garrafinhas, você ia no painel, escolhia qual era o sabor da gelatina ou do pudim e tirava o prêmio. Saiu a geladeira, 3 meses depois, o Cruzeiro deu 4 páginas e o título era "E saiu a geladeira", o maior prêmio da televisão em 1956, dentro dos programas de prêmio da televisão, que era o Boliche Royal. E saiu a geladeira. Um dos mais brilhantes programas da TV, Noite de Gala, criou novas relações entre a televisão e o patrocinador. No início da televisão, realmente os patrocinadores faziam os programas. Mas eu gosto de destacar sempre essa experiência, essa prova provada do Abraão Medina com sua Noite de Gala, porque foi realmente o jeito brasileiro, o molho brasileiro que foi dado à programação da televisão. Fiz um programa chamado-se Noite de Gala, 2 horas e meia de duração, uma colcha de retalhos, de bons retalhos, atração internacional em todos os programas de Noite de Gala. Contratei Tônia Carreira, que fazia a parte teatral, mas tinha a parte humorística, outro quadro jornalístico, com Flávio Cavalcante. Aquilo tornou-se um hábito na cidade. Noite de Gala era um dia que você não saía de casa. Eu cheguei a fazer comerciais com 6, 7 minutos de duração. Com dança, com balé, com grandes montagens, que era a necessidade. E a primeira vez que se foi feito, que fizemos chroma key,
sem existir o chroma key, foi das experiências. Dos comerciais, você partia para as experiências do comercial, que levava você a fazer no programa, no bojo do programa, alguns efeitos, por exemplo. No marco da inauguração da nova capital, a TV rompe fronteiras e realiza a primeira transmissão à distância, levando as imagens do Planalto Central ao Rio, São Paulo e Belo Horizonte. Esta primeira transmissão pioneira, que teve alguns aspectos inéditos, foi interrompida algumas vezes, porque se tratava de uma experiência arrojada de transmissão a longa distância, sem uma cadeia de aparelhos de micro-ondas realmente profissionais. Para embalar o sono do telespectador fiel até o último minuto à sua programação, a Tupi encerrava um dia de transmissões com a toada de ninar de Dorival Caymmi. Na TV, uma era se aproxima do fim. A fase romântica das transmissões ao vivo, do jeitinho e de doses ainda grandes de improvisação. Entra em cena o VT e começa uma nova era de qualidade. No Rio, a TV Continental foi a pioneira na utilização do videotape. Uma companhia que veio aqui mostrar as suas máquinas aos interessados foi logo surpreendida com um pedido, com a compra imediata. E nós fomos então para a piscina do Copacabana Palace, Carlos Palu e Riva Blanche com apresentadores, e lá então fizemos um programa envolvendo entrevistas, takes da praia de Copacabana, da piscina do hotel, e o programa começava num close do relógio do Carlos Palu, onde ele dizia, são 3 horas da tarde. E esse programa entrou no ar às 9 horas da noite. O primeiro teleteatro a usar o VT foi o da Tupi, com Hamlet, de Shakespeare, direção de Dionísio Azevedo. A televisão ao vivo é um cavalo solto. Depois que ele parte, você não tem como segurar as rédeas. E então, já no caso do videotape, se pode brecar a televisão, fazê-la pensar melhor, refletir melhor e, quem sabe, realizar melhor. Eu aí propus ao Chico Anísio, colega meu, muito meu amigo. Falei, Chico, vamos comprar um rolo desse negócio de tape aí, que eu queria fazer uma experiência que eu acho que você vai poder falar com você mesmo. Você num tipo, fala e você corta para você respondendo. Bom, o Chico vislumbrou, né? Vislumbrou a possibilidade e realmente nós compramos o tape. O Manga disse, vamos juntar esses personagens que você faz, já que você tem essa capacidade de fazer tipos diferentes, num programa só. A gente botou o nome de Chico Anísio Show. Você me acha bonitinho? Fisicamente passa, mas moralmente é mais decepcionante que as administrações do Dr. Ademar de Barros. Ah, que maldade, Valentino. Então eu não sou bonitinha. É bonitinha assim, eu quero ver a vestida. Aí tá. Ora, essa eu não tô vestida? Sim, se é vestido que a luz del fogo usa é soirée. Vem cá, vem, Valentino, vamos conversar mais um bocadinho. Não adianta, Maria do Socorro, tu não vai botar cedilha no meu acanhamento. Ó, lavar o cara verde. Chico Anísio Show! Chico Anísio Show! Chico Anísio Show! Meu galo é tão preguiçoso que de manhã ele não canta. Ele espera o galo do vizinho cantar e depois balança a cabeça concordando. O videotape entrou no ar permitindo um maior controle na qualidade de todos os programas. O humor, o musical, a novela, o telejornalismo ganharam novas possibilidades com a gravação das imagens e do som. Boa noite. O meu convidado de hoje no Cássio Muniz Show é um homem importado. Veio diretamente da Itália e conquistou o Brasil. Ele é diretor, ator
e professor de teatro, Adolfo Celli. Celli, riscando sem demagogia, entre a mulher brasileira e a italiana, qual a grande diferença? Eu acho que nenhuma. Todas as mulheres podem ser iguais em qualquer país do mundo. Boa noite, até a próxima semana com mais um O Show é o Rio. O teleteatro, que deu nobreza à dramaturgia na TV, soube encontrar uma boa convivência com a novela. Novela. Um capítulo muito especial na história da TV no Brasil. Com o videotape, foi possível colocar no ar a novela Diária. Primeiro sucesso. 25499, Ocupado. A novela era curta naquela época. A novela tinha o quê? Uns 30 capítulos. E estourou. Simplesmente estourou. Porque quando terminou 30 dias depois, a novela já estava trazendo para a emissora um ibope de 17% ou de 20%, era uma coisa assim, mais do que o dobro. Nós éramos contra. Nós, atores, achávamos que não devíamos fazer uma novela diária, que era desgastante, que nós não íamos conseguir fazer. Havia uma relutância muito grande porque as pessoas achavam, os atores achavam que televisão era uma subarte. Mas a partir do momento em que se começou a fazer textos brasileiros importantes, como, por exemplo, um dos quais eu fiz, que foi o Capitão Rodrigo, do Tempo e o Vento, quando se fez a muralha de Raquel de Queiroz. Vós, Messê. E vós, Messê, também. Quero todos os meus homens empenhados nessa caçada. Boa noite. Vós, Messê, já soube do que aconteceu? Fui informado. Beto Coutinho, de quantos homens dispomos atualmente? Um verdadeiro exército. Eu sinto muito, é minha opinião. Em resumo, vós me hostinis ao povo português. Engana-se. Mas a afirmação definitiva do gênero veio com a adaptação para a TV de um grande sucesso radiofônico dos anos 50. O Direito de Nascer, de Félix Canhê. Minha filha, nunca sonhei voltar a ser vestida assim, como uma santa. Porque você é, minha filha, uma santa. Em Dolores, será possível tanta felicidade? Que Alberto seja meu filho. Teu filho, que eu vi nascer, que cuidei como se fosse a luz dos meus olhos. Realmente isso foi uma coqueluche, uma epidemia no país. Diminuiu o consumo de água, leilões eram anunciados com a apresentação do capítulo da novela, enfim, casamentos eram interrompidos, era uma coisa impressionante, ainda mais que não havia todo o poder de mídia utilizado hoje. Uma novela de sucesso na época. A Deusa Vencida, de Vani Ribeiro, apresentava ao país aquela que seria uma grande vitoriosa na sua carreira e que se tornaria a namoradinha do Brasil, Regina Duarte. Ele gira, 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 gira. A Terra está girando em torno de si mesmo como um peão. E não só está girando em torno de si mesmo como um peão, como ela está fazendo um grande círculo no espaço. Porque a minha experiência até então tinha sido de teatro amador. Aprendi muito com Walter Avancini, que foi o meu grande mestre, assim, e que me ensinou tudo, assim, de como me portar diante das câmeras, de como traduzir em emoção uma cena, de como conseguir ficar emocional e concentrada durante os trabalhos.
Vamos voltar à primeira metade dos anos 60, 1963. A TV Rio comanda a audiência da televisão, até que a Excelsior decide mudar o panorama da TV no Brasil. Eu fui levado para lá com o Maurício Sherman. Fizemos um programa chamado A Grande Revista, trabalhamos no Times Square e depois nós fizemos o Mais Fechou, que era um programa aos sábados. Como não havia espaço do palco, nós bolamos uma história de um carrossel. Os dois programas que impulsionaram a Excelsior como produto bem acabado, como fabricante, como fazedora de produtos bem acabados, foram esses dois programas, o Times Square e o My Fair Show. E a TV Excelsior foi a televisão que tinha estratégia econômica de dominar e de ganhar das outras estações de televisão, porque as outras estações de televisão eram simplesmente estações de televisão regionais. E nós então entramos com a ideia de fazer uma estação de televisão nacional. Nós vamos cantar primeiro o outro. Ah, bom, então eu estava enganado. Esse é um outro samba, também com parceria de Baden e que não tem nome ainda, é um samba mais sentimental. Depois nós cantamos Formosa, né? E esse, se vocês vão me desculpar, eu vou ficar com a letra na mão, porque eu não estou seguro dela. Como chora, vê que triste esta canção. Minha amada, não te ausentes, porque a dor que agora sentes só se esquece no perdão. Na Excelsior, o espetáculo não ficava só por conta do riso e da música. A notícia também fazia parte do show. E a ideia do Jornal de Vanguarda foi trazer o jornalista, o homem profissional, o homem da imprensa, o homem que criava, o homem que convivia com a notícia para dentro do estúdio de televisão e dessa forma ele fazer o jornalismo direto para o público. O maior meio de comunicação de todos os tempos alcança um enorme sucesso no país. Nossos comerciais, por favor. A década de 60, a década dos auditórios, principalmente em São Paulo. As 3 estações que disputavam as maiores audiências tinham excelentes acomodações para o público. E da mesma forma de ir a um teatro, de ir a um cinema, virou moda ir a Tupi, ir a Record ou ir a Excelsior. Assistir a um programa de televisão. Eram shows variados, grandes cartazes, grandes artistas, convivendo no mesmo ambiente, no mesmo palco. Well, I liked the music very much, and I liked Agostinho dos Santos, the singer. You said Agostinho dos Santos? Yes. Senhoras e senhores, Agostinho dos Santos. Eu que agradeço essa gentileza toda e fico contente em saber que chegou ao conhecimento do Johnny Metz a música popular brasileira, então isso é uma vitória para nós os brasileiros. Então, em nome de todos os brasileiros, muito obrigado. For you. Yes. Manhã tão bonita.
Realmente, meus amigos, realmente o Chacrinha não pode passar sem gente no auditório, porque o programa do Chacrinha é todo ele um programa de perguntas e respostas, é um programa de refrão. Terezinha. Cláudia é uma jovem esposa aflita, não é? Já esteve no programa uma vez, né, Cláudia? Já. Minhas queridas colegas de trabalho, quem sabe mais, o homem ou a mulher? No jornalismo, uma outra revolução. Jornal Nacional. O Jornal Nacional foi o primeiro noticioso de televisão a cores no Brasil. O Jornal Nacional foi o primeiro noticioso de cobertura instantânea, rigorosamente nacional. Nós contratamos um satélite especial de Londres e um de Nova York, que punham aqui, como põem até hoje, as imagens internacionais do dia. A televisão americana comentava a surpreendente calma e bom humor de Nixon, o contrário do que se esperava de um homem acuado por pressões enormes. Nós confirmamos esse detalhe com a imagem espontânea colhida em circuito fechado dos momentos de descontração de Nixon. Anos 70 e o começo do Fantástico. Primeiro programa, 1973. Em 67, uma grande diversão da família brasileira entrava em cena toda semana, a família Trapo. No dia seguinte, a pessoa está morta. Quando eu penso que amanhã é a missa do 7º dia, eu começo a chorar de novo. A falta que eu sinto dele é uma coisa incrível. É verdade. Sabe que o mais engraçado é que às vezes eu tenho certeza que ele está aqui, bem juntinho da gente, e que a gente não consegue vê-lo. É verdade, a casa ainda está emprenhada do mau cheiro dele. É verdade. Havia uma identificação do telespectador com cada personagem, né? Em todas as famílias a gente encontra tipos que se identificam com os tipos que tinha na família Trapo. Será que você podia me emprestar 15 bilhões? 15 bilhões? Pra quê? É pra eu comprar uma rede. Puxa, mas que rede é essa? É a Rede Globo. Nos anos 50, a novela era a filha enjeitada da televisão. Uma pobre órfã, desprezada pelo público e rejeitada pelos atores. Mas a grande revolução do gênero veio com Beto Rockefeller. Metade do teu ordenado e o defunto não entrou. Tá certo? Aí eu tive que te acudir, te prestei dinheiro para você poder pagar aluguel de casa. Ô Beto, se o auditório que você quer de mim é pra mim me sujar, pra você livrar sua cara, eu não vou entrar nessa não. Redenção foi a mais longa novela da época, 596 capítulos. Mas eu sei, dona Greuceira da estação, a gente vê tudo o que se passa na rua. Não perco nada, vejo tudo. Tudo mesmo, dona Maroca? A pouca vergonha também, Deus que me perdoe, mas parece que essa Ângela não tem mãe, dona Zilda. As cores dão à novela o seu toque de classe, levam requinte aos figurinos e cenários. A gente tem que fazer o cemitério municipal. Um festival de emoções nas novelas.
um festival de paixões despertadas pela disputa entre grandes nomes da música popular brasileira. Nova, era música, uma manifestação política, musical, num veículo forte. Num terreno tão baldio quanto a vida é do... Não consigo nem ouvir o som. Onde outrora foi seu campo de uma aurora. Vocês ganharam! Vocês ganharam! A câmera só pode posicionar de acordo com o artista, porque a câmera não pode atrapalhar o público e a câmera não pode atrapalhar o artista. Então se diz, o que eu faço nesse evento? Então a gente precisa ter muita paciência para fazer um evento. Nada no bolso ou nas mãos, eu quero seguir vivendo. Amor, eu vou, por que não? Por que não? Por que não? Por que não? Eu estava à toa na vida, onde o amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. A minha gente sofrida e despedida, pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. O velho fraco se esqueceu do cansaço e pensou em ter moço pra sair no terraço e dançou. A moça feia debruçou na janela, pensando que a banda voltava. Então não pude seguir, valente, lugar-tenente, de dono de gado e gente, porque gado a gente mata, tange terra, engorda o mar. Mas não vou rodar, não posso me desculpar, não canto pra enganar, vou pegar minha viola, vou deixar você de lado. A vencedora do 3º Festival Internacional da Canção Popular. Perguntamos, primeiro lugar. Primeiro lugar. Brasil. Era uma festa bonita, uma festa de alegria, uma festa de luz, uma festa de poesia, uma festa de amor.
você quer ver, o SBT apresenta. A televisão brasileira passa por um período agora, digamos, um período áureo, a idade de ouro. A qualidade visual dos programas de televisão cresce com a evolução da tecnologia e a ajuda do computador. A televisão do Brasil ela é tão mais veloz, tão mais dinâmica, que as decisões eles ficam muito mais aproveitando a energia do momento. Com um elenco de primeira grandeza, técnicos de reconhecida capacidade e uma administração ousada e talentosa, a TV brasileira chega aos 45 anos de existência. O chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar que na Carioca tem uma roleta para se jogar. O chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar que na Carioca tem uma roleta para se jogar. Ai, 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 põe as águas para trás, rapaz. Ai, 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 fica triste se és capaz de verás. Ai, 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 põe as águas para trás, rapaz. Ai, 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 fica triste se és capaz de verás. Da polícia pelo telefone mandou me avisar que na Carioca tem uma roleta para se jogar. O chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar